Estamos de volta, galera, ainda com a nossa pequena e rápida revisão de potenciação, né? Uma pequena e rápida revisão de potenciação. E vamos aqui agora relembrar o que acontece quando nós temos um expoente negativo. Então, por exemplo, quanto é 2 elevado a menos 3? Como é que a gente faz isso? Novamente, vamos nos apropriar da propriedade fundamental da potenciação para poder a gente entender o que significa uma base elevada a um expoente negativo. Então, como eu não sei quanto é esta conta, eu posso fazer isto aqui. 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 3. Eu não sei quanto é isso aqui. Eu não sei. Acabei de dizer que eu não sei quanto é. Só que eu sei que a propriedade fundamental da potência diz se eu tiver bases iguais, eu repito as bases, e somos expoentes. Logo, eu tenho 2 elevado a menos 3 mais 3. Então, 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 3, eu tenho que é 2 elevado a 0. Ora, eu já sei quanto é 2 elevado a 0. A gente descobriu isso na nossa aula anterior. E isso é igual a 1. Então, 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 3 é igual a 1. Ora, o que eu posso fazer para descobrir o valor de 2 elevado a menos 3? Como isso aqui está multiplicando, eu posso passar esse componente da expressão 2 elevado ao cubo para o lado de cá. E quando eu passar para o lado de cá, ele vai dividindo. Então, 2 menos 3, ou seja, 2 elevado a menos 3, é simplesmente... Deixa eu melhorar aqui essa minha... Opa! Deixa eu apertar isso aqui. É simplesmente 1 sobre 2 ao cubo. Então, eu tenho que 2 elevado a menos 3 é simplesmente 1 elevado a 2 ao cubo. Ou seja, como regra, então, nós temos que a elevado a n sempre será 1 sobre a elevado a n. Temos algumas outras propriedades. Uma terceira propriedade é o que acontece quando a gente faz uma divisão entre potências, sempre de mesma base. Isso aqui será simplesmente a repetição da base e a diminuição dos expoentes. Então, se na multiplicação nós mantemos a base e somamos os expoentes, na divisão a gente mantém a base e diminui os expoentes. A gente pode ter situações onde a gente tem, vamos dizer, uma mistura de todas essas regras. Por exemplo, como é que eu descubro o valor de 3 elevado a menos 2 elevado a menos 2? O que é que nós vamos fazer? Vamos resolver por partes. Inicialmente vamos resolver aqui o que está dentro do parêntese. E o que é que nós vimos? Nós vimos que 3 elevado a menos 2 é sempre 1 elevado a esta mesma potência, só que o expoente positivo. Então, 1 sobre 3 elevado ao quadrado a menos 2. Quanto é 1 sobre 3 ao quadrado? Então, nós temos 1 nono elevado a menos 2. Deixa eu, novamente, aqui me perdoe, melhorar esse 1. Nós temos 1 sobre 9, tudo isso elevado a menos 2. O que nós fazemos agora? Novamente, vou fazer a aplicação dessa mesma regra que nós tínhamos anteriormente. Então, nós temos 1 sobre 1 nono sobre 2, que é 1 sobre 1 sobre 81, que é igual a 1 vezes 81 sobre 1, que é igual a 81. Uma quarta propriedade que nós temos é a potência onde o expoente é uma fração do tipo 1 sobre n. 1 sobre n. Quanto é isso? É simplesmente a raiz n
de A. Então, se eu tenho 4 elevado a 1 meio, 4 elevado a 1 meio, isso é simplesmente a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Ou, por exemplo, 81 elevado a 1/3. Quanto é isso? Isso é simplesmente a raiz cúbica de 81, que é aproximadamente 4,32. E se nós temos, vou botar aqui como uma quinta propriedade, mas é basicamente uma extensão da quarta. Se nós temos uma potência de base A elevado a um expoente m sobre n, onde o m necessariamente não seja 1. Então, isto aqui é simplesmente a raiz n de A sobre m. Então, se eu tenho, vamos lá, 7 elevado a 4 nonos, isso é simplesmente a raiz nona de 7 elevado a 4. Se nós temos 112 elevado a 2 dozeavos, isto é equivalente a querer descobrir a raiz 12 de 112 elevado ao quadrado. Vamos aqui mostrar aqui alguns cuidados que nós devemos ter, porque apesar dessas regras, algumas vezes, mesmo aplicando essas regras, o resultado pode não existir. Por exemplo, se eu quiser calcular esta potência menos 8 elevado a 1 meio, menos 8 elevado a 1 meio seria a raiz quadrada de menos 8, e como a gente sabe, não existe raiz quadrada de número negativo. Menos 8 elevado a 1/3 não há problema, porque seria a raiz cúbica de menos 8, e a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, mesmo aplicando algumas dessas regras, algumas dessas propriedades, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, mesmo aplicando essas regras, pode acontecer da potência não existir. Um outro caso seria, por exemplo, se nós temos aqui 0 elevado a menos 2. 0 elevado a menos 2 é um problema. Por quê? Foi o que a gente aprendeu pelas propriedades. Se eu tenho uma potência de base qualquer elevado com um expoente negativo, o que nós temos é simplesmente fazer 1 sobre esta potência com expoente agora positivo. Se eu for fazer essa conta, 1 sobre 0 ao quadrado, eu tenho 1 sobre 0. E 1 sobre 0 não existe. 0 elevado ao quadrado existe, que é simplesmente 0 vezes 0, que é 0. Já 0 elevado ao número negativo não existe, porque não há divisão por 0. É isso. Vamos agora fazer uma pequena revisão sobre radiciação.